olhar nossos crescimentos, olhar aquilo que já mudou na gente, olhar aquilo que a gente não quer mudar, né? E trazer um certo acalento dentro de nós do nossa, tem um local aí que ele não quer mudar. Deve ter um motivo para ela estar assim. Esse resultado de não querer mudar, ela tá me falando algum passo que eu tô querendo pular, e que ela está me mostrando aquele lugar e falando: olha para esse lugar aqui ainda que você não olhou. Por mais que saibamos que as mudanças são necessárias, elas não são normalmente muito bem-vindas, pois esse nosso velho corpo vive esse automatismo das coisas em boa parte das escolhas feitas. Então, nas transformações que intentamos fazer, o olhar apurado é um grande aliado. Antes de mais nada, pergunte-se lá dentro: quero mesmo mudar? A resposta vem. E se ela for um sonoro não, respeite. Nossos limites falam e dão o ar de sua graça, sempre que permitimos seu expressar. Temos ânsia de conquistar novos caminhos, posturas e bênçãos, mas precisa definir a rota. Uma decisão de mudar, mal estruturada e que tenha sido baseada na impulsividade, raramente dá certo se você não se propor, num segundo momento ao passo dado, movimentar-se nessa direção. Algo importante traga ações simples. Tinha um professor chamado Marcos, de medicina chinesa, num curso que fiz na uma universidade, que dizia: com relação aos conceitos sobre essa área que na maioria, quando aprofundamos, tem suas complexidades, ele certa vez disse: se perdeu, vai para o simples. Dificilmente você vai entender a técnica num nível mais profundo, se partir do complexo ou das particularidades. O mesmo serve às mudanças que queremos implementar no nosso cotidiano. Se for algo muito difícil para a tua realidade, com algumas exceções, a maior parte de nós acaba por fazer corpo mole e desistir. E se você estiver atento, perceberá este movimento, ou melhor, a falta ou ineficiência dele logo que se iniciar. Isso é bem útil, pois quanto mais deixamos correr solta nossa imaturidade em lidar com isso, mais o que não queremos irá se estabelecer. Olhe com lupa interior. O que está realmente sendo difícil para mim? Onde estou pecando? Não seja carrasco consigo mesmo. Não é hora de perder tempo com isso. Pegue tua atenção focada e bote em cima da lupa. Tá, achei o erro, é isto aqui. Beleza. Qual está sendo minha principal fraqueza aqui? Onde exatamente está presente o ponto sabotador? O fato é que nossa mente ainda acha melhor não fazer esse algo que causará a mudança. Ainda não está satisfatório para ela mudar. De fato, que ela prefere e escolhe permanecer. Ali, estacionada, precisamos conversar com esse nosso lado sabotador. Ele tem muito a ver com as questões do nosso subconsciente, ou a criança, ferida, maltratada, negligenciada, desvalorizada, que tanto se trabalha em várias técnicas, como o Ho'oponopono, por exemplo. Precisamos investir em boas maneiras de se acessar a nossa criança, no que realmente interessa, para provocar, de forma mais natural possível, a boa vontade dela com a gente e, assim sendo, com a própria vida. Se pensarmos em crianças que convivem ou já teve a oportunidade de estar junto por qualquer motivo, verá que existem nas dinâmicas de comunicar-se com elas diferenças mais que fazem toda a diferença. Isso se baseia em coisas que podemos observar: personalidade, também aquilo em que se destacam, seus calcanhar de Aquiles, o jeito que ela gosta de ser tratada em cada ocasião e tudo mais que a estimula
desta ou daquela maneira, e que o tempo nos mostra. A gente então estuda nossos comportamentos como crianças que somos em algum aspecto que estejamos a trabalhar. Como você reage? Como lida com as questões? Quais são os piores gatilhos? E os melhores? O que te estimula a ir em frente? Essas e tantas outras perguntas, se feitas e absorvidas com atenção, trazem respostas muito valiosas para o autoconhecimento. São questões para meditar, escrever sobre. Nessa escrita, tuas próprias forças se manifestam com soluções, pois sempre sabemos, embora a maior parte das vezes nem sequer observamos. Naquelas horas em que deu ruim, pergunte às suas inteligências. Tá, que solução mais próxima possível do natural, do fácil em mim, eu poderia ter tomado? O principal disso é criar mecanismos de sair do automatismo, pois muitas das vezes até sabemos qual direção ir, mas na hora H não o fazemos. Por quê? Porque temos a tendência de ir no simples e velho automático. Respirar ajuda, mas quantas vezes que já até perdi as contas, nem me lembrei disso e passei por cima. Por isso que toda lição é repetida até que se torne um natural comportamento. Tenho buscado uma parceria justa com as lições que aparecem um bocado de vezes e em looping na minha existência. Fazer as pazes com as lições que ali na hora do perrengue nos causam raiva, dores, culpa, arrogância, irritação, fuga, autodefesa e tantas outras reações pode se tornar verdadeira lâmpada que se acende no caos. Sair desse vício de dar voltas em círculo diante do que nos incomoda é mérito próprio e que te enche de orgulho da jornada que só a ti pertence. Exige urgentemente que façamos as pazes com todo e qualquer perfeccionismo existente, pois é certo que em várias ocasiões as primeiras tentativas serão frustradas pelo próprio percurso do aprendizado, que inclui, entre outras coisas, o dito erro, que na verdade não passa de estou vendo na prática o que me serve ou não para o sucesso do que quero alcançar, e quanto mais eu me dispuser a estar de bem com os erros dessa expertise de cada coisa do agora, mais leve isso tudo será. E nisso inclua a criança, diga a ela: tá tudo bem, meu amor, você só está aprendendo. E mesmo nos eventos repetidos, diga: olha, vamos testar dessa forma, a gente nunca fez assim. Investigue junto dela como os dito erros podem ser melhor aproveitados. Criança gosta do lúdico e da aventura. Não hesite em usar isso. Se permita. Existe o fator das nossas resistências, observadas na gente como aquela teimosia, inflexibilidade, falta de maturidade, empecilhos colocados, o não quero mudar. É a criança simplesmente fazendo seu papel de ser infantil. Você precisa descobrir o jeito que cabe, bem cabido na programação dela. Agindo nessa hora, ou quando for mais propício, que é geralmente momentos de calma, solitude onde consiga estar internamente bem e disposto a isso, tratando-a com carinho mais firme. Tente como se fosse um professor daqueles de filme, exemplar. Sabe que nasceu pro ofício, que tem verdadeiro amor pela profissão e que sabe disso, portanto dá o seu melhor, investigando os pormenores da matéria que pretende ensinar, acha o ângulo de como devem todos estarem sentados para se verem uns aos outros e despertar aquele brilho nos olhos enquanto traz o fruto de sua pesquisa. E conforme vê o sorriso da criança, mais se anima, pois é assim que um professor deve agir, alimentando o saber com coragem, garra, tesão de quem também é aprendiz e pode aprender com a criança. Ouvindo e dando valor ao que ela sente lá no íntimo dela, sem julgar, nem criticar suas escolhas, deixando-a chorar.
e expressar as vontades até mesmo esquecidas pelo adulto tentando acertar, buscando prazer nesse reencontro que pode ser um grande alento para esse seu coração aí dentro se permitir algo que nem pensava tanto precisar. Até o próximo vídeo.